Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer nenhum sentido para você. Mas se fizer, eu fico feliz de poder ajudar, seja lá quem for. A gente está chegando no final do semestre, né? A gente está na reta final do semestre, então essas aulas finais, elas todas são direcionadas a feedback, tirar dúvida, avaliar trabalho. Então, é o que está acontecendo na nossa reta final do curso de jogos, né? A gente está se aproximando da mostra de jogos também, de onde a gente vê os jogos produzidos pelos alunos do curso de jogos. Os alunos do primeiro período, eles têm que produzir um jogo individual, né? Então eles estão também nessa reta final. Isso afeta também um pouco o nosso calendário e como que as aulas fluem nas próximas semanas. Então, só para dar uma localizada para os alunos matriculados, se alguém tiver perdido essa aula ou se alguém estiver vendo de novo, a gente está na reta final mesmo, ou seja, o nosso conteúdo teórico já acabou, né? A gente já passou por todos esses blocos aqui, inclusive isso aqui está marcado. Isso foi passado, na verdade, no final dessa aula aqui. É, então, isso foi passado no final dessa aula aqui. Né, a gente abriu o aviãozinho lá na Unity e tudo mais. A gente viu na aula passada o que que faz uma boa animação, a gente viu os princípios de animação, né? E isso aqui encerrou o nosso conteúdo teórico desse semestre, ou seja, eu não tenho nenhum conteúdo teórico adicional nas próximas semanas. Então, o que que é nosso calendário nas próximas semanas? Lembrando que a gente vai ter aí algumas semanas de aula ainda, né? Então, a aula de hoje já é uma das aulas de feedback. Essa é a aula que antecede a entrega de TI e TCC. Então, se algum aluno quiser feedback no jogo que está produzindo hoje, seria a data, né? Então, é a chance que os alunos têm para ter o feedback antes de eu entrar nas bancas de avaliação, né? Porque uma vez que o trabalho foi entregue, a gente tem banca de avaliação. Essa aula aqui, ela também vai ser aula de feedback. Ela antecede, deixa eu avançar aqui, ela antecede a nossa avaliação de, de, de animação em Rig 2, né? A gente já tem uma avaliação correndo, infelizmente eu não consegui lançar as notas ainda, eu ainda estou corrigindo os trabalhos, eu estou com todas as turmas de final de semestre acumuladas, então a gente tem prioridade de calendário de algumas turmas, né? Então a turma de vocês, como a gente tem a entrega aqui, eu tenho prazo até 48 horas antes, até quinta-feira eu posso lançar essas notas que eu estou dentro do prazo que a PUC me oferece, né? De novo, eu lanço as notas na quinta, a gente tem a sexta para revisar ou para tirar dúvidas sobre as notas tiradas e sobre a entrega do trabalho seguinte, tá? Uma vez que a gente teve esse trabalho entregue, essa semana eu vou tentar, na verdade, corrigir os trabalhos a tempo para que a gente possa fazer essa revisão de notas também no dia 9. Então, essa data do dia 9 é quando a gente tem a chance de conferir se alguém caiu em reavaliação, se alguém tem, se foi aprovado, se não foi aprovado e tudo mais. Se alguém caiu em reavaliação, né, a gente vai ter o que? Essa semana aqui para fazer a reavaliação de vocês, né? Ou seja, se alguém caiu em reavaliação, a pessoa vai receber um trabalho, ela vai ter essa semana para fazer, e aqui tem essa data para a gente poder receber o trabalho de reavaliação e poder entregar, né? Então, é, eu não planejei é, é, levar a turma até o dia 23. A gente tem aula teoricamente até o dia 23. O calendário da PUC ele está aberto até o dia 23, véspera de Natal, né? Tipo, véspera de fim de ano, né? A gente conseguiu terminar o conteúdo teórico a tempo, então eu acho que a gente pode liberar vocês para cá. Eu provavelmente não estou liberado, mas essas últimas aulas, geralmente eu começo a fazer gameplay, mostrar tipo, coisas que eu observo em jogos, coisas que podem ser úteis para a próxima etapa de jogos de vocês, né? São umas aulas mais informais, às vezes como é que está a situação de preço, de mercado. A gente geralmente abre essas aulas finais para alguns bate-papos também entre os alunos. Geralmente esses bate-papos não são gravados, a gente pode falar sobre portfólio, essas coisas dos alunos, né? Então, lembra, essas três aulas de feedback aqui são aulas
já vocês já estão aprovados ou não, né? Vocês estão em reavaliação ou não, e a gente pode usar esse tempo para falar sobre coisas de mercado específica de vocês que estão matriculados, tá? Então, de novo, né, eu espero que todo mundo esteja aprovado aqui, que ninguém caia em reavaliação e que a pessoa possa se sentir realizada, ou seja, missão cumprida, tá? Para os alunos que estão aqui comigo ao vivo, boa noite para vocês. Vocês entenderam o calendário? Vocês entenderam que está acontecendo de calendário para o resto do semestre? Tá tranquilo? Tem alguma pergunta sobre isso que eu falei aí entre vocês? Aproveitar enquanto o delay do que eu estou falando e a resposta deles acontece, lembrar que a gente tem esse link aqui no bate-papo do Teams, que é o link da pastinha para feedbacks, né? Aqui eu já tenho o modelo da Alice, né? Que eu vou abrir agora daqui a pouco para a gente dar um feedback no modelo dela, tá? É, lembrando que essa mesma pasta, se vocês quiserem subir a build, é a mesma pasta, tá? Aqui nos meus downloads, eu tenho o modelo da Alice. Deixa eu ir lá na minha pastinha de downloads. É, eu vou abrir ela no Blender, vamos ver como é que tá a carinha dessa água viva. É, deixa eu posso fechar esse plano de ensino aqui, a gente não vai usar ele agora, né? E eu vou deixar a janelinha assim para a gente poder ver como que tá a situação da coisa. Ó, gostando de ver a organização, hein? Ó, isso aí a gente fica felizito. Selecionar o objeto aqui, eu vou tirar essa ferramenta aqui que eu não preciso dela, né? A gente tem aqui um Jellyfish Action, tem os keyframes aqui, eu não estou vendo eles porque eu não estou no modo pose. E no modo pose eu vou ver só do que tiver selecionado. Lembrando, eu não quero ver essa ferramenta, eu quero ver só o movimento, tá? Ah, pô, já tem Squash Stretch, pô, legal, legal, legal. Já dá para entender o que ela está fazendo, né? Tem exagero, massa. Então, se a gente for pensar nos princípios, já começou aplicando os princípios, legal. Tem umas coisas não, a gente chega lá, a gente chega lá. É só isso que eu quero fazer, é só falar sobre isso. Tem umas coisas que é interessante fazer, ó. Esse aqui é o volume, esse aqui é o volume da sua água-viva, né? Quando ela está nesse espaço maior aqui, ó, é interessante que ela fique mais estreita também, tá? Para parecer que o volume mudou de lugar. Quando a gente faz squash stretch, é interessante a gente pensar que a gente está mudando a massa do objeto de lugar. Se você está só crescendo o objeto, não fica tão bom, tá? Então, isso é uma coisa que você pode, às vezes, puxar para cá, né? Tipo, para poder ter um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais estreito e não fazer isso aqui, tá? Outra coisa, você pode forçar mais a antecipação, né? Ela pode ser mais forçada. Será que eu consigo desenhar por cima? Acho que eu vou desenhar por cima. Acho que vai ser bom. Se eu desenhar por cima vai ser bom. Eu entendo ter a pose de repouso, tá? Eu entendo a pose de repouso. Eu não faria ela reta. Eu faria ela já levemente curvada, né? Ou seja, ela levemente usando o arco já, né? Aqui, na nossa antecipação máxima aqui, deixa eu pegar aqui onde que é. Nossa antecipação máxima. Eu gostei que você fez o squash. Achei massa. Mas aí eu já faria também ela preparando para bater sei lá, o que é isso? O que é nadadeira? O que é uma água viva tem? Eu não sei como é que chama isso aqui. E aí, ó, na hora que ela São chegasse. tentáculos. Oi? São tentáculos mesmo. Tentáculos? Massa. E aqui, ó, quando chegasse aqui, eu faria a curva invertida, ou seja, como se ela tivesse
colocado o máximo de esforço aqui nesse espaço, né? Aqui é a volta para a pose inicial, né? Então, deixa eu trocar aqui para o meu Grease Pencil. E deixa eu tirar aqui as anotações, né? Aí aqui, ó, deixa eu trabalhar aqui com um zoom maior, que provavelmente eu preciso dessa pose terminando aqui, ó, né? Ou seja, a pose é a mesma, né? Eu vou tirar essa anotação daqui. Aqui eu vou refazer o meu desenho aqui. Eu quero essa curvatura para cá. Ah, mas aí entra o exagero, né? Aí, nessa hora a gente fala, não, mas a gente. E visualmente eu acho que vai ser mais didático a pessoa ver ela batendo as coisinhas e subindo do que eu tentar fazer só o puxar dela, né? Mas dá pra fazer também, eu só acho que vai ficar menos divertido. Olha isso aqui. É o seguinte, na hora que ela estiver subindo, a tendência dessa pontinha aqui é ficar para trás, né? Então, na hora que ela estiver subindo, a tendência disso aqui é ficar onde estava, né? Então, ela sobe primeiro essa parte, né? Primeiro essa parte, depois a outra, né? E aí, na hora que ela bater, ó, é, vamos fazer isso para cá assim, a tendência da ponta é ficar onde estava, né? Então, a tendência da ponta é ficar lá em cima. Então, a curva é invertida aqui, ó. Quando chega aqui, a curva inverte. E aqui, ó, nessa acomodação aqui, a gente pode fazer um overlapzinho, assim, como se ela tivesse ainda tentando acomodar, né? E às vezes passando um pouquinho do ponto. Mas eu acho que por causa do ciclo eu não vou fazer isso não. Deixa eu desligar o meu Jellyfish aqui. E deixa eu dar um play na minha marcação. Tá. Eu acho que eu preciso fazer um pouquinho mais de pose. E talvez eu tenha feito uma quantidade de física um pouco maior do que o seu modelo tem. Lembrando que a gente não vai ver a água viva subindo, né? A água viva subindo, ela vai no motor, né? Então eu quero só. Deixa eu ligar o OneSkin. Vamos puxar isso para cá. Vamos puxar você para o 9. É legal que isso aqui seja mais rápido, tá? A descida mais rápida do que a subida, né? Então, eu vou puxar isso aqui para cá, para ela bater isso relativamente rápido, e ela gastar mais tempo voltando para o lugar que ela estava, né? Então eu quero gastar menos tempo aqui e mais tempo com ela acomodando e voltando pro espaço de repouso dela, tá? Então, aqui esticou demais, tá vendo? Eu acho que aqui você vai ter que ficar atento quanto tanto que você dá escala nesse tentáculo, porque eu fiz em cima do seu scale,
Mas o tentáculo está crescendo demais, então talvez você tenha que puxar a escala para baixo dela, né? Então, aqui eu vou fazer talvez 15. Aqui talvez eu queira passar um pouquinho do ponto. Quero passar um pouquinho do ponto. E aqui 17. Então aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. E aí vai parecer que ela está batendo para dar impulso e acomodando. Então parece que ela vai parecer que dá o solavanco, entendeu? O tempo que ela está fazendo isso aqui, inclusive, se lá no motor você quiser fazer ela perdendo um pouco de altitude ou perdendo um pouco de distância, fica parecendo mais com essa ideia que a gente tem é, é, de impulso do corpo dela, tá? Então, ó, já está um pouquinho mais interessante. Vamos ligá-la de volta aqui. Vamos tirar a sua referência. E aí vamos ajustar isso aqui. Deixa eu ver como é que tá a pastinha de material. Se a pastinha estiver de boa, a gente brinca com o modelo da Alice, que a gente não precisa ter pressa, né? Ah, você tem. Ah! Oh, eu nem olhei o modelo. Pô, isso vai ficar bem mais interessante. Peraí, peraí, peraí. Se ela tem quatro, a gente tem que fazer o staging dela, pô. Elas têm que ser ligeiramente desencontradas. É... Então eu faria isso aqui, ó, como pose inicial. Deixa eu colocar aqui o Action Editor. Eu faria isso como pose inicial. Aqui, igual eu falei, eu já vou estar fazendo ela para cá. É, no caso da escala dela aqui, talvez eu queira scale y, talvez eu queira ajustar um pouco a escala dela, tá? Né? Só para ela não ficar tão deformadona assim. Uma coisa que dá para fazer, então isso aqui é bem macetoso, tá, gente? Isso aqui já é um negócio que é um pouquinho mais para frente. É, mas você pode falar que o Boni, que esses bones aqui, eles não herdam a escala. Então, se eles não herdarem a escala, o tamanho deles vai ser sempre o mesmo, né? E vai facilitar a minha vida, tá? Então, isso aqui, ó, a escala do meu tentáculo é essa, né? Então, não perdi mais ela. Então, isso aqui, ó, fica dentro de bones, tá? Dentro do painel de bones, dentro de relações. Você consegue falar que um bone não segue a posição, não segue a posição, não segue a rotação e não segue a escala, tá? Isso vai me ajudar um pouquinho na hora de posar. Deixa eu tirar esse aqui, eu acho que eu não preciso desse cara aqui, eu não preciso desse painel também. Eu acho que eu talvez faça um pouquinho mais delicado do que o meu planejamento inicial, porque ela tem quatro tentáculos. Eu acho que um movimento um pouquinho mais delicado vai ficar melhor. E é legal fazer desalinhado as coisas também, sabe? Não é legal fazer tudo no alinhadinho, não. Inclusive você pode fazer tempos diferentes, né, pra coisa, né?
Aí aqui, ó, o macete é esse aqui, ó. Vamos lá. A tendência dos tentáculos é ficar onde estava. Então aqui, ó, quando eu estiver animando, esses bones aqui, ó, eu quero que eles tentem ficar no lugar de origem, né? Ou seja, eu quero que eles façam uma curva tentando ficar no lugar de origem. Então, eu vou fazer uma curvatura para dentro, né? Deixa eu colocar aqui aí, Lockout Scale. Vou marcar aqui só para eu ver onde é que estava. Eu queria até mais curvatura mesmo. Se bobear, ainda faço um segundo round aqui, ó. Eu faço Ah, pô, isso é legal, ó. Aqui talvez eu queira um pouquinho mais fechado. Se ele tá aqui, talvez eu queira um pouquinho mais fechado, assim. Como eu falei, acho que talvez mais delicado seja mais legal. E aí, quando chegar aqui, ele vai estar usando o máximo de curvatura para dentro dele, né? Lembrando que eu quero desencontrar um pouco esses tentáculos, eu quero que eles fiquem um pouco desencontrados. E aqui a mesma coisa. Até mais ou menos aqui, ó, a tendência do meu tentáculo é ficar para fora, né? Então até aqui eu quero que o tentáculo fique sofrendo a ação da inércia aqui, ó. E aqui, ó, eu preciso desse keyframe para cá. E que talvez eu queira ele apontando para o centro ainda, né? Ou seja, aqui a tendência dele é ficar para dentrinho, assim, ó. E aqui eu consigo fazer um pouco desse desencontro que eu quero, né? Que é... Tá pegando, Alice? Tá pegando? Tá pegando? Tá. Aqui, ó, é a coisa do tempo. É mais rápido ela bater isso aqui do que subir. Então agora eu quero fazer aquela coisa que eu fiz do tempo, né? Ou seja, eu quero que demore menos tempo para ela chegar aqui embaixo e mais tempo para ela subir. E aí eu quero fazer mais uma coisa. Eu quero que cada um desses tentáculos aqui, ó, tenha um time um pouco diferente do outro, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse arm front aqui, ó,
e falar, não, você vai um pouco mais rápido, você vai um pouco mais devagar, isso eu acho que isso fica interessante. Então, eu quero ver se eu pego você aqui, ó, e faço ele mover num tempo um pouco diferente. Tipo assim, ele tem que terminar no mesmo lugar, mas já ajuda se você pegar, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Então eu quero aqui, esse aqui talvez mexa um pouco para cá. Esse aqui talvez eu faça só, pá, 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 pá. Só um pouco mais para cá. Talvez eu queira acelerar um pouco esse cara aqui. Vamos tirar minha anotação. Eu quero tirar um pouquinho o rig também. Eu quero ver como é que tá o. Ó, tá um pouco mais orgânico, tá vendo? As coisas estão um pouco mais soltas. Eu tenho que ajustar esse squash aqui, ó. Esse squash aqui não tá legal, não. É... Tipo, o comprimir dele vai ganhar um pouquinho de lateral. E aí eu posso tirar os keyframes de excesso, tá? Então eu não preciso manter esse tanto de keyframe, não. Eu selecionei todo mundo, mas eu não preciso de todo mundo ter keyframe, né? Tipo assim, esse cara aqui eu posso manter só os keyframes fundamentais. Até porque eu estou fazendo um ajuste aqui de posicionamento aqui. Talvez eu não queira nem isso aqui, ó. Ele é só o squash e o stretch. Eu acho que eu preciso um pouquinho mais de tempo. Eu acho que eu exprimi meio muito isso aqui. Eu acho que eu posso usar um pouquinho mais de tempo para esse lado aqui, ó. Então, eu estou usando 10 de 20. Eu vou colocar talvez 11, 12, vamos ver. Aqui ainda tá legal, mas eu acho que esse cara aqui, ó, ele tá subindo demais. Ele tá dando um estalo ali que eu não gostei, não. Então vamos selecionar esse cara aqui, vamos lock hot scale. A pontinha dela ainda tá muito. Talvez eu queira fazer esse aqui, o tentáculo mais para dentro mesmo. E acho que eu quero talvez fazer isso aqui também, ó. Então, talvez. Eu acho que dá pra forçar mais. Eu acho que dá pra forçar mais. Eu acho que na fechada dela aqui eu ainda consigo puxar pra dentro e talvez tratar a coisa com mais, como se fosse mais esticado, talvez. Eu não ligo de cruzar as coisas não, só tô preocupado com o staging. Ou seja, se eu puder evitar, mas eu acho que no caso dela não vai ser ruim não. Então esse aqui, esse aqui e esse aqui. Eu talvez queira colocar aqui. E esses dois aqui, talvez eu puxo eles um pouco mais para dentro aqui.
Ele lembra que tem que divertir na coisa, né? Aí eu prefiro. Prefiro. Eu não fiz nada de lado, tá? Mas o ideal é que o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó, eu faço aqui também, né? As coisas elas são tridimensionais, né? Então, se eu estou fazendo a coisa de um ângulo, vamos fazer ela no outro também, né? Então, eu não quero esse cara, né? E aí, de novo, é a mesma lógica, né? Ou seja, se eu estou fazendo, né, a pose dele aqui, né? O processo de subida desse tentáculo talvez passe por uma curvatura aqui, né? Aqui. Nossa, será que eu tiro será que eu tiro esse cara? Começo a trabalhar esse aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Quem mais? Você também. Tá, 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 tá. Quem mais que tá nesse timeline? Esse aqui, ó. Eu tô sempre conferindo para ver se eu tô criando no lugar certo. Às vezes eu erro, tá? Mas a ideia é afetar apenas quem tá na reta aqui, né? Então, por exemplo, porque aqui, ó, eu não tô mexendo nada aqui. Mas se eu precisar dele em outros ângulos, é bom que ele funcione, sabe, visto de várias posições, né? Então, se puder lembrar sempre que os objetos são tridimensionais, né, que eles têm os ângulos, isso facilita. De novo, aqui está um pouquinho mais, se a gente for pensar em comparar, né, o modelo está com um pouco mais de física, porque eu coloquei essa virada aqui é o follow, né? Então, o Squash Stretch já estava lá, tá? O que eu ajustei foi o volume, tá? Foi o volume, mas o Squash Stretch já estava. Esse volume aqui é o princípio que a gente chama de volume peso, tá? Então o volume ele não pode só crescer, né? Tipo, magicamente, ele, né? Tem que ser transferido. Essa curvinha aqui é o follow, né? Ou seja, quem está mexendo no meu bracinho aqui, né, no meu tentáculo, é a base, então todo o resto que está preso na base sofre ação da inércia, né? Então esse é o follow. Essa balançada extra aqui, ó, que cruza os tentáculos, é o overlapping, né? O fato de eu estar usando os tentáculos para nadar, né? Ou seja, não estou respeitando a realidade do que é o bicho na natureza. Isso está associado a apelo, a design apelo, e está associado a exagero. Então, se eu colocar ela fazendo isso é interessante. Eu não fiz uma ação secundária. De novo, a ação secundária é um pouco difícil, o bichinho é muito simples,
Mas na Unity é possível adicionar, se você colocar umas bolinhas que saem quando ela bate essa membrana, quando ela faz o momento máximo de impulsão, se acrescentar umas bolhas soltando, essa animação extra que você coloca lá na Unity vira a animação secundária, tá? E aí outras coisas já tinham, né? Antecipação já tinha. Eu também mexi no timing, né? A coisa dela bater isso aqui mais rápido, né? Ela bate isso mais rápido. Isso tem a ver com time. E aceleração e desaceleração eu não preciso preocupar muito, porque o Bezier do Blender aqui, ele meio que faz isso, né? Então eu sei que ele está fazendo esse espaço, mas eu poderia ainda ser mais criterioso nessa aceleração e desaceleração e realmente calcular o tempo que ela leva para antecipar a natação dela aqui, né, ser uma desaceleração, e o tempo que ela desce na hora que ela quer bater a coisinha ser uma aceleração. Né? Então, slow in, slow out, a gente completa aqui. Tá? Eu acho que é isso nessa animação. Eu acho que espero que tenha dado para entender, Alice. Tem mais alguma pergunta, Alice? Tem mais alguma dúvida? As bolhas é uma ótima ideia. Eu realmente sou partidário das bolhas. Pois é, lá na Unity, vamos abrir a Unity aqui. Deixa eu exportar isso aqui. File, Export, FBX. Vamos colocar aqui no meu Home. Select Objects. Deixa eu selecionar, né? Vamos no modo objeto. Deixa eu selecionar os objetos, né? É, eu abri um pouquinho mais essa pata, me incomodou um pouquinho, mas eu vou deixar. Então eu estou com os dois objetos selecionados. Export. É, a gente vai de FBX, que é o formato que a gente vai usar no FBX. Eu vou pedir os objetos selecionados. Eu não preciso mexer em nada disso aqui não, tá? O padrão disso já costuma ser bem bom. Vou deixar aqui no meu Home. Deixo o arquivo do Blender aberto por enquanto. Eu não sei se eu vou precisar voltar nele. Deixa eu abrir aqui a Unity. Vou criar um arquivo para a gente mexer nisso. Tá? Vou fazer um arquivo novo aqui. Vamos colocar Assets 1. Assets 1. E vamos ver o que a gente tem de opção para criar um material transparente. Você está usando Vertex Color, não é isso? É o Vertex Paint, não é isso? Color Attribute. Tá. E eu vou aprender junto com você, tá? Tipo, eu não sei como que eu vou resolver isso, eu vou aprender junto com você. Aí eu só tenho que esperar um pouquinho, tem que ter paciência nessa vida, né? Se a gente não tem paciência nessa vida, tá lascado, né? Tem que ter paciência com a Unity, né? Então respira fundo, gente, respira fundo. Né? Todo mundo que está na turma de hoje está fazendo TI? Todos vocês estão matriculados em TI, estão fazendo TI? Acho que é só o outro Pedro e o Renan que não estão fazendo TI. O resto tá. Hum, vai ter jogo, gente. Vai ter jogo. Semana que vem vai ter jogo. É semana que vem, né? A entrega de vocês. Eu tô ali no calendário. Eu tô acreditando naquele calendário. Deixa eu jogar aqui o
o modelo da água viva. Tipo, ele não tem um material, tá tudo certo, tá? Deixa eu colocar ele aqui em cena. Ele não tem um material. Então vamos criar um material aqui, ó, create material. E vamos colocar aqui jelly, jelly, jelly. Parte do nosso problema é que a gente só tem dois materiais por padrão que reconhecem o vertex color, né? Então a gente acaba ficando, às vezes, restrito aos materiais que a gente tem, tá? Então esse aqui é parte do nosso problema, tá? Então, de novo, as opções que eu vou ter de transparência vão estar diretamente relacionados. Aqui, ó, vamos pegar esse componente agora, né? Tipo, o jellyfish. Esse é o rig, esse é a malha. Não, essa é a malha. Esse é o material. E aqui, ó, eu preciso escolher uma dessas opções para ser a minha transparência, tá? Então, funciona, viu? Deixa eu ver se eu consigo alinhar a minha visão com o mundo ali. Funciona as transparências e o aditivo, tá? O aditivo, ele consegue fazer uma transparência aqui, tá? Fica um negócio meio aceso, meio luminoso, tá? O fade, ele também vai funcionar. O fade? Acho que é o fade. Mas eu vou ter que falar que existe um alfa no objeto, tá? Então eu vou ter que vir aqui e falar no albedo que esse albedo tem um alfa. Ele também funciona, tá? Então ele fica meio transparente, tá? Eu não sei o transparente como é que ele comporta, a gente vai testar ele agora. Ah, funciona também, ó. Funciona também. E aí, você vai ter que mexer um pouco no metálico e no smoothness para poder fazer ele ficar com a carinha mais gelecosa, entendeu? Porque só a transparência não vai me dar uma sensação, a sensação da coisa, entendeu? Então eu preciso vir aqui, ó, e editar esses valores de metálico, tá? Deixa eu ver no fade. Eu acho que o transparente está me dando um barato mais interessante. Eu gostei mais dele, né? Você pode ligar essas opções também, né? Às vezes você vai ter a coisa do double-sided para gerar né, uma massa extra. Mas é basicamente isso, assim, você vai pegar o material padrão é, é, de partícula, tá? O standard surface. Vai marcar uma das opções de transparência que tem, que é o fade, o transparente e o aditivo. Essas são as que provavelmente vão funcionar melhor para a gente. A que eu estou preferindo aqui é o transparente, tá? Depois de marcar ela, você pode ou não marcar o two-sided se quiser que ele pareça um pouco mais denso, né? Você pode marcar as outras opções também se você achar que, né, tipo, vai te ajudar de alguma coisa, né? Mas, né, tipo, eu acho que não precisa tanto, né? Isso aqui, ó, é o mais importante. É informar a intensidade de alfa, tá? Informar a intensidade de alfa que você quer, até onde você quer que ele seja opaco, até onde você quer que seja transparente. Então isso aqui, se não mudar esse valor, ele não vai ficar transparente, ele fica opaco, né? Tipo, e o valor de metálico e o valor de smoothness vai me dar essa sensação reflexiva nele, né? Então ele vai ficar com a carinha mais de geleia, né? Eu acho que eu vou tirar o two-sided, né? Eu gosto de two-sided porque meio que dá pra ver através dele e meio que ele parece denso, assim. Eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Deixa eu testar aqui de novo. Isso aqui resolve. Eu quero só matar uma curiosidade minha. Quer ver como é que um unlit comportaria?
Aqui no Unlit, ele vai ter o transparente também, tá? Ele vai ter o controle de alfa, tá? Mas ele não recebe informação de luz, ele é como se fosse uma coisa acesa, tá? E aí eu tenho as opções de aditivo, né? O transparente que adiciona em relação ao fundo, é, o overlay, o color, diferença. Olha, ficou legal isso, hein? É, subtração. De novo, ele está calculando a cor dele em relação ao fundo, tá? Então, não, você pode experimentar aqui, talvez no caso desse aqui, o double sided e o two sided não seja tão interessante. Lembrando que também você pode, porque você está usando albedo, né? Você pode forçar ainda o azulzinho da coisa, né? Então, se você achar que é, tá interessante, né? Você pode vir aqui. O problema é que aqui, ó, ele perde aquela coisa do brilho, né? Ele vira um celofane aqui, né? Papel celofane. É, então, honestamente, eu preferi o que eu fiz aqui no Stand Elite. Você pode colocar um pouquinho de emissão também, tá? Não tem problema você colocar um pouquinho de emissão é, nele, né? O legal da emissão, deixa eu pegar aqui meu sol. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu girar aqui o nosso sol para fazer um negócio. O legal da emissão é que se tiver um cenário muito escuro, você ainda consegue ver ela, entendeu? Então, colocar um pouquinho de emissão no, no material, né, é, ajuda a visualizar ele no escuro. Então, só um pouquinho mesmo, só um tapa de emissão mesmo. Né? E aí, mesmo que tiver escuro, eu consigo ver o meu bichinho ali no mundo. Tá? Beleza? Dá pra fazer um negócio bem legal. Dá pra explorar bastante isso aqui. Massa. Então, isso aqui já foi também. Mais alguma pergunta, Alice? Ó, espero que fique bem legal no seu jogo. Espero que eu veja esse bichinho lá e que fique bem da hora, né? É, Aqui eu acho que ela não vai ter animação, né? Eu acho que eu vou ter que criar um animator para ela ter animação, né? Mas a animação tá aqui, ó. Tá? Mas eu acho que eu tenho que criar um animator para isso acontecer. Body Jellyfish. É, Não, isso já foge um pouquinho do meu scope, tá, gente? Eu tô futicando aqui pra lembrar. Eu quero Animator. Animator. Controller. Eu quero jogar essa animação nesse cara, entendeu? Não é no body. Não é no body. É no rig. Não é aqui. Remove. É no rig. Update nome. Always animated. É,
Isso tá ligado aqui. E isso aqui ele é o quê? Cycle offset. Esse aqui eu acho que agora é a vez. Essa é a hora do rock. É o rock que dá motor pra vocês? Ou as coisas de motor pra vocês? Quem que é o professor que tá com essa parte de montagem do jogo? Diego. Essa é a hora do Diego brilhar, tá, gente? Essa não é minha hora de brilhar, não. Tá? Porque isso aqui já foge um pouquinho do meu escopo, tá? Mas basicamente, se você jogar a sua animação dentro, se você pegar a sua animação e jogar dentro do rig, ele gera pra gente o animator, tá? O animator é o componente que controla, é um dos componentes que controla a animação. Aí eu acho que eu tenho que criar uma ligação, né? Eu acho que eu tenho que falar que isso é um idol que você toca o tempo todo, né? Então isso aí eu vou ter que futicar para aprender, né? Tá? Mas aí, tipo assim, se você tem animação e tem um animator, tá no caminho certo, entendeu? E eu fiz isso bem criando, só arrastando aqui, ele já criou para mim o animator, tá? Lembra que é o rig que tá controlando isso. E aí eu quero ver se eu consigo acertar. Clip count, normal, always animate. Ou talvez eu olhe o manual, hein? Acho que não é uma ideia eu dar uma olhada no manual, não. Talvez seja a minha hora de aprender a fazer isso aqui, hein? É, Booleano, true, anime, um pouquinho anime, the behavior, new script. Ah, rapaz. Talvez eu precise dos parâmetros para poder tocar, né? Vamos ver aqui, ó. Animator, Unit, Idle, Animator Control. Eu fiz isso hoje numa outra aula, se alguém assistir a aula de Skybox, que tá lá na playlist de Assets 2, vai ver que eu tava vendo isso hoje lá. Enable Auto Live Link. Auto Live Link. Apertar play. Hum, pá, 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 pá. Deixa eu colocar isso pra baixo. Hum, Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, mas me parece que.
Eu quero limpar a transição, eu não quero fazer ela. Delete. Vamos ver. Como que coloca mais de uma animação em um modelo? Por exemplo, na última atividade você pediu 5 animações e 10 animações. Se você tiver uma lista aqui, ó, de animações, elas vão, tá? Então, se eu criar uma nova animação aqui, ó, vamos dar um duplicate e vamos chamar de coiso. Coiso. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu dar uma escala aqui. Deixa eu dar uma duplicada estranha aqui. Aí, ó, coisa. É, Então aqui, ó, eu vou ter mais de uma animação, né? É, Se eu exportar o FBX aqui, ó, dos objetos selecionados, eu vou sobrescrever, tá, o negócio dela. Vocês vão ver que em animação tá pedindo all actions já, entendeu? Ele já está marcado para exportar todas as animações. Se eu sobrescrever aqui, não é uma boa ideia não, mas deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu aqui, ó, tem os dois actions aqui, ó. Então, os dois actions eles existem, né? Então, eu posso colocar as duas animações aqui se eu quiser, ó. E aí eu falo de novo, isso aqui é a parte do Diego, né? É onde o Diego brilha. Aí, quais são as regras de transição? Como que eu vou transitar de uma para outra? Né, já é com ele. Eu realmente não conheço os parâmetros aqui para animar, então eu ainda teria que aprender isso, tá? Mas é só fazer isso. É só você criar cada uma das animações. É o mesmo processo que eu fiz na aula de animação mesmo, assim, na aula de animação. Você salva todas as animações marcando o escudinho, né? Salva todas elas marcando o escudinho para você ter a lista completinha. E exporta o FBX dos objetos automaticamente. Elas vão vir dentro do seu FBX, né? Então aqui dá para ver que tem o rig e as duas animações existindo aqui, ó. Beleza? E o processo de colocar elas no espaço aqui é o mesmo, né? Tipo, de nada, de nada. Pois é, eu não sei fazer as coisas tocarem na Unity de animação, vou ser honesto. Nunca tive que fazer isso na minha vida. Sempre que eu trabalhei com a Unity, eu entregava os modelos e aí outra pessoa fazia esse trabalho, né? Eu já fiz alguns projetos para Unity na vida e em zero deles eu tive que montar a parte de animação. Eu tive que fazer as animações, mandar o FBX, testar se o FBX estava com as animações corretamente aqui, né? Então eu conferi aqui se as animações estavam corretas, mas eu não tinha que fazer mais do que isso. Eu não tinha que ir além da conferência, tá? Sorte da vida, né? Que eu não tive que fazer isso, né? É, Diferente dos trabalhos na Godot, que eu já tive que fazer as cenas na Godot, tive que entrar na Godot e animar dentro da Godot. Então eu tô mais ciente como que funciona lá dentro, tá? Eu sei que esse processo é o processo que a gente tem no manual, né, de montagem de camadas de máquina de estado, né, de espaço. Também sei que dá para acessar essas animações por código, mas de novo, isso já pertence a outra disciplina. Graças a Deus eu me safei dessa por pouco, ó. Né, escapei dessa por um triz. Mas eu vou pesquisar mesmo assim, tá? Eu tenho eu tenho interesse, na real, em saber, né, como que isso funciona, né?
É, não quero layer. Não quero layer. Não posso apagar esse layer. É, eu sei. Isso chama prazo, né, Alice? Isso aí isso chama prazo. É, eu preciso distribuir um certo número de pontos, eu preciso fazer um certo número de trabalhos. A PUC pede que eu divida o ponto de uma certa forma, e aí a gente tem um semestre que é mais apertado e não dá para encaixar os trabalhos antes do TI. Eu ia adorar se eu tivesse conseguido encaixar eles antes, né? O ideal é que todo modelo que vocês me entreguem faça parte do jogo. Esse é o cenário ideal, esse é o melhor cenário. O trabalho que a gente tem, vamos voltar aqui no calendário só para ficar mais claro o que eu estou falando, né? É, então, assim, a entrega do TI é aqui, ó. A entrega do TI não é no dia. Não é no dia 25, né? No dia 25 não, como é que tá o calendário aqui? Então, se você fez os modelos da minha disciplina e conseguiu que eles estivessem no jogo aqui, e você vai me entregar eles aqui, pra mim tá ótimo. Mas se não deu, beleza, você tem um modelo que não deu tempo de colocar no jogo, é a vida, sabe? É porque realmente é difícil encaixar os prazos. É difícil montar um calendário, porque eu tenho que corrigir os trabalhos, tenho que lançar nota, eu tenho que dar um prazo para dar 48 horas antes da entrega, então isso é mais problema de prazo. Não tem como eu saber, não tem como eu saber, sabe? Tipo, o que que aconteceu? Se você tinha, sei lá, três modelos e fez dois no sábado, como é que eu vou saber? Então eu não posso validar essa avaliação assim, sabe? Não é correto. Eu tenho que ver se tem cinco modelos, se eles estão animados e tal. O ideal é que eles estejam no TI, isso é o ideal, porque você não fez trabalho besta, você não fez trabalho inútil ou que não está usado. Ou seja, todo trabalho que você fez ele tem múltiplos propósitos. Mas isso é um cenário ideal, gente. Nem sempre a gente consegue encaixar as datas da disciplina com a data do TI. Isso é uma pena, né? No mundo ideal, a nossa quarta avaliação estaria no dia 27 e todos os modelos que eu fiz estariam no jogo. Mas infelizmente eu não consegui montar o calendário dessa forma, gente. Desculpa. Mas relaxa, tipo, eu tô mais preocupado com a parte técnica. A avaliação ela é uma avaliação técnica, sabe? Eu quero ver se nessa aqui o que muda em relação à anterior é que aqui eu vou estar mais atento se houve a compreensão dos 12 princípios. Então, se você conseguiu em alguma das animações colocar squash stretch, massa. Se em alguma das animações você conseguiu colocar antecipação direito, overlapping, aí a gente já começa a ter uma certa tranquilidade em relação aos pontos que a gente está dando, tá? Mas fica tranquilo. Se não der tempo de colocar os modelos dessa entrega no jogo, relaxa, sabe? Não tem como eu avaliar nessa métrica, não, tá? De novo, isso é só um cenário ideal, beleza? Deu para entender? Vocês entenderam o que eu falei? Massa. Very nice, very nice. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Animation State.
Eu vou ter que ler isso com mais calma, tá? Pra poder conseguir executar. Eu vou ter que. Porque eu não acho que é assim que faz. Mas não tem um parâmetro. Ah, tá, float. Zero. Hum. Hum. Deixa eu deletar. É, eu não vou aprender isso hoje. Eu ia curtir, mas eu acho que eu não vou aprender isso aqui agora. Mas eu vou pesquisar, eu quero aprender isso aqui. Eu não quero ficar muito bocó com isso aqui, não. Eu quero entender por que que eu não vejo, como é que eu posso ver pra ver que tá tocando. Eu vou dar uma estudada nisso aqui de leves. E aí, se eu achar que eu entendi o bastante, eu até gravo um videozinho sobre, mas eu não vou prometer nada, não. De novo, isso aí seria eu atravessando também a disciplina de outro professor, né? Não posso também ficar muito mitidinho, não. Eu investigo depois. Aqui dá pra ver que eu tô completamente perdido já ficou bem queimado o meu filme mesmo. Então, valeu demais. Deixa eu ver aqui como é que tá a pastinha. Isso. Eu até dou um grito nele. Falo com ele que ele tem que fazer o rolê, tá? É, Tá, então, como esse bloco foi um bloco bem em cima de animação e bem em cima do rolê de animação para Unity, né? Eu vou encerrar essa gravação aqui agora. Até vou deixar esse bloco de vídeo separado. Já agradecendo para os alunos que participaram aqui. Brigadão, gente. Valeu demais. É, E aí, lembrando, gente, as próximas semanas todas são para esse tipo de investigação, né? Como é que a gente pode é, mexer com as animações, criar animações melhores, né? Então são aulas todas de feedback. Na aula da semana que vem é a aula da entrega do TI. Então eu vou estar aqui, mas eu vou entender se vocês estiverem muito ocupados com a entrega de TI. Eu vou estar online, mas relaxa, eu vou entender se vocês estiverem ocupados. Eu vou estar aqui exatamente para tirar dúvida e ajudar em alguma coisa que eu possa fazer na etapa final. Então é isso. Obrigadão para quem viu isso ao vivo. Obrigadão para quem viu é, online. Obrigadão para quem viu isso, não tem nada a ver com a vida dele. E semana que vem a gente está fazendo mais feedback.